Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Bauer. Ele que é líder do PSDB aqui no Senado Federal, conversa conosco sobre o debate que a Casa faz a respeito da reforma trabalhista. Nós temos aqui várias audiências públicas realizadas, inclusive sessões temáticas no plenário da Casa, debates conjuntos de comissões temáticas e estamos na expectativa da votação dessa matéria, não é isso, senador? Exatamente. Nós consideramos esta matéria uma prioridade, não uma prioridade do Congresso Nacional, do Senado ou do partido, e nem só do governo, é uma prioridade do país. A nossa lei trabalhista, ela é da década de 30, portanto, é uma lei que tem mais de 70 anos de vida e ela não é uma lei moderna, não é uma lei que permita a valorização do trabalho. Ao contrário do que muitos dizem, ela tem direitos trabalhistas que as pessoas já não utilizam mais e não têm mais interesse de ter à sua disposição. Porque determinadas regras que foram exigidas no passado não são mais exigidas hoje. Por exemplo, uma pessoa no passado era considerado trabalhador só se fosse até o local de trabalho, batesse o cartão ponto, cumprisse as horas de trabalho, ao final batia o cartão e ia de volta para casa. Hoje nós já temos questões que precisam ser consideradas e analisadas, como por exemplo a possibilidade de a pessoa trabalhar em casa, fazendo as tarefas que faria na empresa, independente da quantidade de horas que vai trabalhar e de qual horário vai trabalhar. É importante dizer que a lei trabalhista feita no tempo de Getúlio Vargas, por exemplo, determinava que uma mulher que trabalhasse na empresa do pai ou do marido, depois de deixar o emprego, jamais poderia entrar com uma ação na Justiça do Trabalho exigindo algum direito que não lhe foi pago. Hoje nós temos uma realidade diferente, onde as empresas trocam de dono com muita rapidez e temos outra realidade que são os casamentos desfeitos. E aí, quando a esposa trabalha na empresa do marido e o casamento acaba, ela sai da empresa do marido e a lei diz que a lei antiga, não poderia estar trabalhando ou não poderia estar exigindo algum direito que ela eventualmente não tenha recebido. Isso tudo foi eliminado. O trabalho feito pela Câmara dos Deputados foi primoroso, foi muito positivo, adequou a legislação trabalhista aos tempos modernos. E por isso, nós estamos analisando essa matéria no Senado, nas comissões de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Constituição e Justiça. Feita a análise e votados os relatórios nestas comissões, a matéria virá a plenário e aqui será votada. Senador, durante as audiências públicas, as sessões temáticas realizadas no plenário, a gente viu posições antagônicas, até mesmo na primeira sessão temática, tivemos aqui 2 representantes da Justiça do Trabalho, com depoimentos que abriram a sessão com depoimentos totalmente antagônicos. Há quem defenda que a Constituição atual, por exemplo, já dá um respaldo e uma força para o trabalhador, porque há direitos assegurados ali na Constituição. E há quem critique, por exemplo, a mudança da obrigatoriedade, por exemplo, de se colaborar com os sindicatos, o enfraquecimento de sindicatos. Até que ponto o trabalhador está vulnerável ou não? Quais são os mecanismos que dão uma posição de igualdade ou próxima à igualdade para negociar com o empregador? Essa questão da contribuição sindical obrigatória, a Câmara eliminou do arcabouço jurídico brasileiro. Não terá mais aquela história de você pagar um dia do seu salário por ano para os sindicatos, todos os sindicatos, porque o valor é pago, mas é feito depois uma distribuição através dos diversos segmentos representativos do trabalhador. Nós entendemos que o trabalhador que queira se sindicalizar deve e pode fazê-lo. Ele também deve pagar uma contribuição para o seu sindicato poder funcionar. Agora, exigir por lei, por Constituição ou por qualquer meio legal que o trabalhador pague um dia do seu trabalho para um sindicato e o sindicato jamais precise prestar conta desse dinheiro a ninguém, nem ao cidadão, nem ao Tribunal de Contas, nem ao governo, nem à sociedade, nem a ninguém, é sem dúvida nenhuma
uma situação que nós precisamos inverter no país e modificar. Nós entendemos que a representação sindical é positiva, é válida, mas no Brasil, por conta desse volume incrível de recursos que o sistema arrecada, nós chegamos a ter e temos aqui coisa de 15 mil sindicatos espalhados pelo país. Se considerarmos que cada sindicato tem aí entre 10 ou 15 dirigentes, a maioria deles sendo remunerados e não trabalhando, inclusive, nós temos que reconhecer que nós temos mais sindicalistas no país do que vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais somados. Portanto, nós não somos um país de sindicalistas, nós somos um país de democracia. E como é um país de democracia, nós devemos ter sindicalistas, nós devemos ter religiosos, nós devemos ter imprensa, nós devemos ter político, nós devemos ter empresário, nós devemos ter trabalhador, nós devemos ter famílias, nós devemos ter, enfim, toda a estrutura que um país deve valorizar para que, através de um processo democrático, a gente tenha uma boa gestão do país e oportunidade para todos. Agora, evidentemente, existem os antagonismos, as discussões, os debates, um diz isso, outro diz aquilo, mas, na verdade, quem está muito ativo e muito presente na crítica que se faz a essa proposta são os sindicatos que estão vendo desaparecer aquela arrecadação, aquela receita que eles têm e pela qual eles não fazem nenhum esforço e nenhum trabalho que os credencie a receber. Por outro lado, é preciso mencionar que as leis precisam ser modernizadas. O Brasil perde muito no contexto mundial do comércio e das atividades econômicas por causa da nossa legislação. Por exemplo, os empregadores, eles precisam cumprir determinadas leis que estão hoje em vigor e até o trabalhador que trabalha naquela empresa não concorda com aquela lei, mas tem que cumpri-la. Por isso nós estamos mudando agora o conceito e transferindo para o acordo coletivo de trabalho entre patrão e empregado as regras que vão orientar como é que se vai proceder, por exemplo, durante um ano inteiro na relação do empregador com o empregado. É uma mudança positiva, favorável a todos os trabalhadores brasileiros, mas também favorável à nossa economia, que vai ser mais dinâmica, vai ser mais eficiente. E se ela é mais econômica, mais dinâmica, mais eficiente, automaticamente ela vai gerar mais empregos. E nós vamos tentar, com isso tudo, recuperar os empregos que o Brasil perdeu no governo do PT, que chegou a quase 14 milhões de desempregados no país. Agora, a própria tramitação desse projeto, há a possibilidade de que a Casa aprove a matéria como veio da Câmara e faça qualquer tipo de ajuste por medida provisória? Há qualquer possibilidade nesse sentido? O presidente da República, Michel Temer, acenou com essa possibilidade. Ele deu a informação aos líderes do governo, no Congresso e principalmente no Senado, de que se o Senado votar o projeto da mesma forma ou com a redação que ele tem ou teve aprovada na Câmara, se for preciso, o presidente faria depois uma medida provisória para alguma coisa que eventualmente tenha ficado de fora ou que precise ser aperfeiçoado. Eu vou dar um exemplo. Nessa lei que a Câmara dos Deputados votou e que agora está sendo analisada aqui no Senado, não se fala nada a respeito da mulher gestante que trabalhe em local insalubre, ou da mulher que está amamentando o seu filho e, ao mesmo tempo, trabalhando em ambiente insalubre. É óbvio que se nós agora devolvermos esse projeto que está aqui na Câmara, no Senado, perdão, para a Câmara, nós vamos perder aí 2, 3, 4 meses até ter a lei trabalhista nova pronta no país. Então é melhor que a gente vote ela do jeito que veio da Câmara e o relator, que é o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, vai sugerir no seu relatório, por exemplo, quais são as providências que o governo deve adotar para sanar essas questões, para regulamentar essas questões.
E aí o governo poderia enviar um projeto de lei, poderia enviar uma medida provisória, porque medida provisória já tem efeito de lei imediatamente, para a Câmara dos Deputados, para justamente aperfeiçoar um ou outro ponto ou acrescentar uma ou outra questão que tenha ficado de fora da matéria na votação original. Agora, hoje em plenário, a gente ouviu críticas a esse tipo de procedimento, como que se enfraquecesse o papel do Senado Federal de participar da elaboração de leis. Como é que o senhor vê uma crítica dessa? Olha, quem faz essas críticas não conseguiu até hoje explicar as pedaladas fiscais. Quem faz essas críticas não conseguiu explicar até hoje os decretos de suplementação orçamentária ilegais que geraram o impeachment. Quem faz essas críticas não consegue explicar como é que foram feitos tantos equívocos que geraram 14 milhões de desempregados, não consegue explicar a corrupção na Petrobras, não consegue explicar o dinheiro para fazer penteados a custos milionários em Brasília, em pessoas ilustres, em senhoras ilustres, pago com dinheiro público. Não se pode considerar que as críticas sejam construtivas. A crítica é construtiva quando ela é baseada em fatos reais. Isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui precisa ser organizado, isso aqui não está bom que chega. Eu não vejo as críticas serem feitas nessa direção. As críticas são apenas oferecidas pelo fato de o projeto não ter sido apresentado por quem estava no governo até bem pouco tempo. Não cumpriu o dever de casa e agora critica quem está fazendo o trabalho difícil de arrumar o Brasil, de viabilizar o país, de fazer as reformas necessárias, reforma trabalhista, reforma da Previdência, depois virá a política, depois virá a tributária, tudo em favor de um país melhor, de um país maior e de um país mais justo. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a você também que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.